Olá, amigos do Jornal Taperá, bom dia. Estamos aqui hoje para fazer uma entrevista com o pastor Weber Guzmão, dentro dessa nossa agenda de entrevistas semanais que a gente procura trazer aqui no Jornal do Meio-Dia, às segundas-feiras. Pastor Weber, a gente agradece o carinho da tua presença, a gente agradece a sua disposição de estar atendendo ao Jornal Taperá e a gente gostaria que você se apresentasse. Fale um pouco quem é você, qual igreja que você pertence. Se apresenta para o nosso público. Obrigado, Nelson, obrigado pelo Taperá, pelo excelente serviço prestado à nossa cidade na área de jornalismo. O meu nome é Weber Guzmão, eu tenho 37 anos, eu sou de São Paulo, estou aqui em Salto há 4 anos, uma missão de plantação de uma igreja batista, e nós temos desenvolvido esse trabalho aqui na cidade para estabelecer uma comunidade cristã da denominação Batista Regular, o movimento Batista Regular. Onde que é a igreja que você coordena e quais são os dias da semana que tem um culto? A nossa igreja, ela fica na rua Floriano Peixoto, número 1314, fica ali pertinho do Buracão, né? A gente se reúne lá no nosso templo aos domingos, às 19 horas, e durante a semana a gente faz os cultos nas casas, né? A gente atende as pessoas nos lares. Mais ou menos quantos membros efetivos hoje tem na Igreja Batista? Hoje nós temos uma comunidade que se reúne ali em torno de 20, 25 pessoas por semana, em média. Eu acompanho muito o trabalho seu, seja pela internet, seja pela relação de amizade, de respeito que há entre a gente. Quando dá tempo e há uma condição, eu acompanho o culto que vocês fazem, a transmissão online. Vocês desenvolvem um trabalho social muito intenso, não é apenas o dar o peixe, no sentido de dar o apoio evangélico, o apoio espiritual, mas vocês também desenvolvem vários projetos. Fale para mim, quais são esses projetos? Nós temos desenvolvido alguns projetos que tentam levar assistência para a comunidade, né? Fazendo um parênteses para justificar a razão pela qual nós fazemos isso, é senso popular acreditar que as nossas boas obras elas têm relação direta com a nossa salvação e como que a gente tentando conquistar algum favor para garantir que a vida após morte, no sentido de boas obras, podem nos salvar. A nossa compreensão da Bíblia nas Escrituras é que a nossa salvação ela depende exclusivamente daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Então, se não é para sermos salvos que fazemos boas obras, para que fazemos, né? Nós entendemos, a razão pela qual fazemos o que fazemos é porque nós entendemos que Deus está desenvolvendo na história da humanidade um processo em que Ele vai tomar o domínio da terra de volta para si. A gente acredita que o mundo ele não é do jeito que Deus planejou que fosse, né? A gente tem desemprego, a gente tem crianças sendo maltratadas, a gente tem mulheres sendo espancadas, a gente tem drogas. O mundo não funciona do jeito que deveria funcionar. E Deus sabe disso. Mas o mundo está do jeito que está porque em um determinado momento da história o homem resolveu tirar o controle da vida das mãos de Deus e determinou que o próprio homem iria viver a vida como ele achava que deveria viver. E aí isso desenvolveu todo esse caos que a gente vive na sociedade. Tudo isso para dizer que em determinado momento da história, Deus deixa o céu, Ele se forma homem, vem aqui na terra, na pessoa de Jesus, e Ele diz o seguinte: o reino de Deus chegou. O que é que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo que aquele mundo que Ele pretendeu que fosse, daquela forma que deveria funcionar, esse mundo vai voltar a ser como era antes. E isso é o que a Bíblia chama de o reino de Deus. Então, quando nós fazemos uma boa ação, quando nós temos um projeto social, quando nós temos uma atividade como essa que nós temos desenvolvido, na verdade o que nós estamos tentando fazer é trazer uma demonstração de como o mundo vai ser no dia em que Deus estiver controlando as coisas em sua totalidade. Então hoje a gente tem várias atividades que nós desenvolvemos, vou mencionar algumas delas. Uma delas que a gente tem é o currículo sobre rodas, você tem acompanhado, tem ajudado a gente com a divulgação. A gente sai uma vez por semana para levar as pessoas, para distribuir currículos. A gente tem muitas indústrias aqui, cada semana a gente procura ir uma semana em Itu, uma semana em Salto mesmo, e até o Jacaré e também em Indaiatuba.
A gente tem tido uma saída semanal para levar o pessoal. A gente também tem o Mais Que Um Jogador, que é um projeto onde a gente tenta ensinar valores espirituais, morais para os garotos da nossa cidade, preparando eles para que, na hipótese de um dia eles se tornarem jogadores profissionais, eles tenham como tomar boas decisões. A gente acompanha muita notícia de garotos que chegam ao nível profissional e acabam perdendo a vida, né? Se envolvem com drogas, se envolvem com tantas coisas erradas, porque atingiram o ponto de ser um bom jogador, mas não tinham uma base moral, espiritual para tomar boas decisões. Nós temos também o serviço de capelania militar, que a gente trabalha hoje mais próximo aos bombeiros da nossa cidade. Tem sido uma experiência muito legal estar ali com eles toda semana, conversando, conhecendo um pouco a necessidade dos homens que estão atrás da farda, né? Isso é bem bacana. A gente tem também agora um serviço de psicologia com preço popular. A gente ainda não consegue oferecer isso de forma gratuita, mas a gente tem estabelecido um preço popular para atender as pessoas que precisam de um atendimento psicológico e algumas outras atividades que nós temos desenvolvido na intenção de realmente ser um sinal e demonstrar para as pessoas como vai ser de fato o mundo quando Deus estiver governando em sua totalidade o mundo que nós vivemos hoje. Fala pra gente um pouquinho sobre esse apoio espiritual que vocês oferecem para os soldados do Corpo de Bombeiros. Afinal, é comum a sociedade olhar para o homem de farda, para o profissional médico, para o bombeiro e achar que eles são super-homens. Eles são seres humanos com medos e temores iguais a qualquer um de nós. Como que é esse trabalho? É interessante você mencionar essa questão de atribuir esse termo de heróis, né? Coisa assim, porque ao mesmo tempo que é algo honroso, isso acaba gerando um sentimento de que eles não precisam de nada, né? Afinal de contas, heróis não precisam ser amparados, os heróis só salvam. E a nossa compreensão é de que existem homens por detrás da farda, e em uma parceria com os PMs de Cristo, a gente tem uma autorização do alto escalão da Polícia Militar de estar lá uma vez por semana. Então a gente tem um momento ali coletivo onde nós trazemos valores da palavra de Deus, compartilhamos com eles, e depois eu tenho tido o costume de ter um momento mais no particular com eles, né? A gente tem aí um índice muito grande de suicídio entre os policiais militares e a gente tem essa preocupação de ter esse momento mais particular, de bater um papo, de conhecer como estão indo as coisas em casa, no próprio trabalho. Às vezes é uma ocorrência muito pesada e aquilo mexeu com a cabeça. Então tem sido bom nesse sentido, que a gente tem essa preocupação de ter o cuidado com o homem que está por trás da farda, que são heróis naquilo que fazem, mas são homens que precisam de ajuda e de apoio como qualquer um de nós. Sim, a respeito do projeto Mais Que Um Jogador, obviamente oferecer apoio, oferecer esse acompanhamento, essa orientação é um processo caro. Um empresário, um comerciante que queira conhecer um projeto e se dispor a ajudar, ou a população, de que maneira a população pode ajudar nesse trabalho? Legal. A gente tem entendido que mais do que só conseguir o dinheiro para pagar quadro ou para comprar uniforme, a gente quer que os nossos garotos entendam o valor do trabalho, entendam o valor de conquistar as coisas através daquilo que eles estão produzindo. Então, a gente tem feito pizzas para vender durante a semana, eles estão envolvidos nesse processo de vender a pizza. A gente está planejando também agora envolvê-los no processo de preparar a pizza também. Então, quem quiser participar pode encomendar uma pizza semi-pronta, que a gente entrega na casa das pessoas ao preço de R$22. E a ideia é essa, de realmente tentar levantar esse recurso através do trabalho que os próprios garotos estão prestando. Então, quem quiser, inclusive, fazer doação de uniforme, de colete, a gente precisa comprar tênis para todos os garotos também. Quem quiser e puder, de repente tem um lojista, né, que pode dar um desconto maior para nós, para a gente poder comprar sapato para todo mundo. Então, basicamente são essas duas formas. Se você tiver um comércio que tem um produto que pode nos servir, a gente está aberto para poder conversar sobre isso, e também a venda das pizzas semanais. E qual é o telefone para comprar a pizza, que é muito boa? Eu mesmo já tive o prazer de degustar uma delas. Legal. O telefone é 96883-2260. Você pode mandar um WhatsApp. Até quinta, sexta-feira a gente faz o seu pedido e entregamos aí na sua casa. Pode pagar com dinheiro, com cartão. Vai ser um privilégio poder envolver mais gente nesse trabalho aí, de trabalhar com as crianças da cidade.
Weber, você estava falando que a gente olha para o policial, para o bombeiro, para o médico e acha que são super-heróis. A sociedade também olha para o pastor, para o líder de uma igreja e acha que ele é imbatível, que ele é invencível, que ele é gigante, que ele também não precisa de oração. Como é que você cuida da sua parte pessoal, íntima, e como que você se fortalece? Afinal, para você liderar, você precisa estar muito bem. Olhando, quando a gente olha para o modelo de Jesus, né, tudo que a gente faz, a gente se inspira naquilo que Jesus Cristo nos ensinou a fazer. Eu acredito muito no trabalho mentoriado, né, apesar de já ter uma vasta experiência aí de mais de 10 anos plantando igrejas na região de São Paulo. Eu acredito muito na mentoria, então eu tenho pastores mais velhos do que eu faço questão de pelo menos a cada 15 dias ou a cada 30 dias estar com eles, conversar com eles, expor as minhas dúvidas, as minhas dificuldades. O trabalho mentoriado é uma válvula de escape muito importante. E eu acho que também não se permitir vestir uma capa que não é sua, né? Jesus nunca pregou o fato de sermos heróis. Na verdade, a premissa de Jesus é sermos servos. A premissa de Jesus é realmente sermos humildes, estarmos debaixo da mão de Deus. A premissa de Jesus é nunca querer ser mais do que de fato nós somos, né? Tem um teólogo que ele diz que existe a glória do homem, que é realmente ser a imagem de Deus e ter muito potencial para fazer muitas coisas, mas também tem a vergonha do homem, que é a questão do pecado, dos desejos pecaminosos, e a gente precisa entender que, de verdade, sem Jesus na nossa vida, a gente não consegue ser nada. Então, enquanto não nos vestimos com essa capa que não nos cabe, de sermos o herói, né, de sairmos por aí fazendo coisas que não dependem de nós, mas a força vem realmente de Deus, isso ajuda a gente a manter as coisas equilibradas. Jesus também teve medo. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O próprio deserto. Né? Na função de pastor, há momentos de medo na hora do seu deserto? Tem muito medo, porque as pessoas procuram a gente procurando respostas, né? Muitas vezes as pessoas chegam na igreja com um casamento quebrado, às vezes temos dificuldade na criação dos filhos, e a gente tem sempre essa preocupação, porque as pessoas vêm confiando realmente que nós vamos poder ajudá-las, né? E aí nessa hora que a gente precisa realmente recorrer aos fundamentos e os alicerces sólidos da palavra de Deus, não nos deixarmos ser levados pela emoção ou pela opinião, mas sermos realmente, tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, tem que ser baseado nos princípios e valores absolutos da palavra de Deus. Isso ajuda. Duas questões para a gente um pouquinho mais polêmicas. Nós sabemos que a Constituição brasileira fala que o Estado é laico, que o Estado não pode professar religião, não pode professar nada. Nós sabemos que Jesus, lá na Bíblia, ele fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No sentido de cumpra seu papel de cidadão. A questão de cidadania política você trata na cidade entre os políticos, e a questão de Deus você trata com Deus e com os seus fiéis. Assim, de maneira bem rápida, como o senhor tem visto atualmente o Brasil falando cada vez a pátria acima de tudo e Deus acima de todos, essa aproximação cada vez mais, essa relação cada vez mais íntima entre religião, que é uma coisa criada pelo homem, e a política? Preocupa? As raízes da história da igreja cristã realmente sempre pregou a diferença entre a igreja e o Estado. Mas ao mesmo tempo eu acredito que ninguém vive para nada. Eu acho que todo mundo de alguma forma vive para uma religião, ainda que não seja uma denominação. Então o homem hoje pode não frequentar uma igreja, mas ele adora um outro Deus, que é o dinheiro, que é o prazer, que é a felicidade. Então a religião, ela está mais próxima de nós do que nós podemos imaginar. Talvez não tenha uma denominação, mas há uma religião que pulsa dentro de nós, que é essa busca por sentido e significado. Então eu penso que essa aproximação, essa maneira de enxergar essa relação entre a igreja e a política tem que ser criteriosa, mas ao mesmo tempo, com certeza, a igreja tem algo a dizer a respeito da política, né? Jesus Cristo falou muito sobre justiça social, Jesus Cristo falou muito sobre como tratar o próximo. Então eu vejo como algo benéfico, dadas as devidas proporções, e que se a gente conseguir estabelecer bons limites, né, nessa relação, a igreja tem muito a contribuir sim com essa caminhada política aí, especialmente se baseado nos ensinos de Jesus.
Uma outra questão, nós temos visto, pastor, e se eu estiver errado, por favor, me corrija, um desgaste, um descrédito cada vez maior em cima das instituições religiosas. A Igreja Católica gastando bilhões de dólares em acordos judiciais referentes à pedofilia. A gente vê pastores não compete a mim, enquanto jornalista, cidadão e cristão, dizer quem está certo ou está errado, mas como profissional eu quero apenas ouvir a opinião de um pastor. As instituições religiosas, de uma maneira geral, têm enfrentado uma onda de descrédito. Essa onda de descrédito sobre a instituição religiosa tem contribuído para afastar mais o ser humano do seu momento com Deus. Afinal, eu vou numa denominação religiosa, eu me reúno entre quatro paredes com pessoas que professam o mesmo ritual de fé. Esses escândalos dificultam, diminuem o trabalho das igrejas? Com certeza. Não só as instituições religiosas, mas pesquisas mostram que instituições em geral têm ficado cada vez com menos crédito diante da sociedade. O que é importante, eu entendo, para a gente poder não perder o proveito que as instituições, que as denominações podem nos dar, a gente precisa fazer uma relação muito nítida entre o que é religião e quem é a pessoa de Jesus, né? Acho que muitas pessoas acabam vinculando uma coisa com a outra. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo é Deus encarnado que veio trazer as respostas para as ansiedades da humanidade, né? Então, ao mesmo tempo que infelizmente as instituições têm se valido do nome de Jesus e jogado o nome de Jesus na lama, para não perder essa relação espiritual, os benefícios que o contato com Deus pode nos dar, uma boa forma seria realmente conseguir separar a religião da noção de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Se a gente entende de fato quem Ele é, quem Ele disse que é e o que Ele fez, isso muda completamente a nossa relação com Deus e vai, inclusive, além da denominação, do frequentar uma igreja aos finais de semana e assim por diante. Uma situação macro, nós vimos aí atentados em duas mesquitas da Europa. A pessoa teve o sadismo de transmitir o ato covarde dele ao vivo, matando lá dezenas de pessoas. Nós vimos a escola em Suzano, lá de 2 jovens que entraram e mataram com requintes de crueldade aquelas outras pessoas. Trazendo aqui para a situação de Salto, nós tivemos aqui essa semana o Mudinho do Bela Vista, que foi morto covardemente por 2, talvez até 4 pessoas que achavam que ele tinha dinheiro, entraram dentro da casa de um sujeito que não fazia mal para ninguém e mataram ele com crueldade. Está faltando Deus na vida das pessoas? E como que as pessoas podem ter esse contato íntimo com Deus, recolocar Jesus como exemplo, como estilo de vida na sua vida? Eu vou tentar responder a sua pergunta com uma metáfora. Os problemas que a gente tem na sociedade hoje podia ser exemplificado mais ou menos da seguinte ideia. Imagina que o ser humano ele é um carro que foi criado, obviamente foi criado por Deus. E uma vez que esse carro ele foi desenhado, ele foi projetado, ele tem um combustível que faz mover aquelas engrenagens, aquele motor. E o combustível natural do homem é Deus. Todos os problemas que a gente tem na nossa sociedade hoje é porque, enquanto carros, nós temos substituído esse combustível, que é Deus, por outros combustíveis. E aí você começa a ter falhas no motor. E a gente tem um caos social, que é o que a gente tem vivido, a partir dos exemplos até que você mencionou. Então, o primeiro ponto que eu entendo, que é a vontade de Deus para a nossa vida, a gente precisa aprender a reconhecer quais são os combustíveis falsos e adulterados que nós temos buscado alimentar a nossa vida. Na nossa época hoje, o sucesso econômico, o bem-estar pessoal e assim por diante, outros falsos combustíveis adulterados que têm sido adotados como Deus dentro do coração do homem, precisam ser abandonados. Jesus, quando chegou na terra, ele diz: arrependam-se. O reino de Deus chegou. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, vocês estão vivendo a vida de vocês na base de um outro combustível que não o reino de Deus, o governo de Deus. Então, o problema começa aí. A gente tem uma luta diária para identificar quais são esses combustíveis adulterados que nos motivam. E uma vez que nós os identificamos, a gente precisa abrir mão deles
e adotarmos o modelo de Deus para a vida funcionar. E essa vida, para ela funcionar, ela é na base de um coração arrependido e que vive em sujeição à vontade e ao padrão de Deus. Mas Deus não é uma pessoa distante. Deus não é uma pessoa desinteressada que a gente ora e a oração vai até lá onde Ele está. Na verdade, Deus se fez homem, Ele se tornou homem. Ele é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Ele veio aqui na terra e Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que Jesus está dizendo é exatamente isso. Eu sou o combustível verdadeiro. Uma vez que nós reconhecemos essa rebeldia do nosso coração, de tentarmos fazer a vida funcionar a partir de outras coisas que não o próprio Deus, nós nos recorremos a Jesus Cristo, reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador e entregamos a nossa vida nas mãos dEle. Então, a partir daí, Ele nos dá uma nova vida. Então, em poucas palavras, a resposta é Jesus Cristo como, de fato, o Senhor e Salvador da nossa vida. Pastor, para a gente encerrar, eu gostaria que você, olhando para a câmera, para o internauta que está vendo essa entrevista, que se desejar pode compartilhar essa entrevista, deixar seu comentário aí. Primeiro eu gostaria que você repetisse novamente o endereço da igreja e o horário dos cultos. E por fim, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para aquele cidadão, para aquele internauta que convive com a questão da depressão. O mundo hoje é um mundo descartável, a gente vive em função do próximo like, da próxima curtida, a gente vive em função do próximo celular, a gente vive em função desses combustíveis errados que o senhor estava nos falando. Isso nos torna, a gente passa a descartar relacionamentos, descartar família, descartar o próximo, tudo é descartável e isso acaba gerando muita depressão. Eu conheço inúmeros amigos de advogados de alto nível, a varredores de rua que sofrem com a questão da depressão. Tem saído da depressão? Então, a nossa igreja, Igreja Batista Manancial, a gente tem página no Facebook, você pode encontrar no Google Maps também. Rua Floriano Peixoto, 1314, próximo do Buracão, aqui no Vila Nova. Aos domingos, às 19 horas, nós temos feito as nossas reuniões. É interessante você tocar nesse assunto da depressão, porque há uns 4 meses atrás, nós tivemos uma série de 6 mensagens na nossa igreja só falando sobre depressão. Inclusive tive um tempo com os bombeiros. A depressão tem cura sim. No que diz respeito à depressão enquanto doença, a medicação que pode ser tomada e usada para resolver. Mas pelo que eu tenho estudado e por ter uma esposa como psicóloga e tudo mais, nem todo caso depressivo ele é necessariamente um caso de depressão biológica. A gente tem vários exemplos, inclusive na Bíblia, de homens como Moisés, que tem indícios de depressão, Elias, que demonstraram indícios de depressão. Eu acho que um grande erro da nossa sociedade hoje é achar que tudo é remédio, tudo tem que ser na base do remédio, tudo tem que ser no médico. E de verdade muita coisa sim, mas muita coisa não. A gente sabe que o corpo humano é uma relação inseparável de matéria e espírito, e muitas vezes nem sempre a depressão vai ser curada com o remédio, mas às vezes é a falta de liberar um perdão para uma pessoa, às vezes é uma pessoa que está amargurada com uma experiência que teve na vida. Então, se eu tivesse que dizer algo, o alerta que eu deixaria com relação à depressão é: uma vez que descartadas as hipóteses médicas, que é muito importante, tem que ser levado em conta, se está tomando remédio, não está resolvendo e qualquer outra coisa assim, começa a considerar que talvez essa depressão esteja vinculada a um outro processo metafísico que não só físico, de repente é algo de cunho espiritual. E eu não estou me referindo a demônios, né? Porque muita gente também acha que é só demônios. Eu não estou me referindo a demônios, ainda que existe uma possibilidade de ser, mas talvez de fato a dificuldade que às vezes a pessoa tem de adotar o padrão de Deus para a sua vida. E aí você fica forçando o motor, tentando fazer ele funcionar, e uma vez que ele não funciona, a gente se frustra e aí vincula o quadro depressivo. Então, considera isso. Talvez o seu problema depressivo não seja necessariamente um problema médico, mas pode ser sim um problema espiritual. E nesse ponto é importante sempre procurar a religião na qual ele se sinta bem, procurar uma ajuda, um acompanhamento que possa estar fortalecendo essa parte espiritual da pessoa. Eu diria até mais, porque às vezes a gente vai num lugar que a gente se sente bem, mas não está baseado em valores fundamentais de como resolver esse problema.
eu aconselho que a pessoa procure uma igreja que seja bíblica, que realmente procure encontrar quais são os valores da palavra de Deus, porque, usando a metáfora de novo, uma vez que Deus é o construtor desse carro, Ele é a melhor pessoa para dizer como ele funciona. Então, às vezes você pode estar frequentando uma igreja que talvez use o nome de Deus, mas não está realmente preocupado em conhecer a pessoa de Deus, explorar os ensinos de Deus através da Bíblia. Então, procure uma igreja bíblica, uma igreja séria, que realmente está tentando encontrar a verdade a partir dos valores da palavra de Deus. Isso com certeza vai ajudar você a encontrar uma saída para esse problema que acomete. Hoje a gente está falando de 11 milhões de pessoas no Brasil diagnosticadas com depressão. Sem dúvida. A gente agradece a gentileza da vinda do pastor. Curta aí o nosso vídeo, compartilhe, deixe seu comentário e principalmente, tem solução. Se você vive na depressão, tem solução. Busca apoio médico, busca um apoio espiritual. Como a gente estava conversando aqui no início, a religião ela é importante na tua vida para você ter condições de devolver para Deus aquilo que você recebe de Deus. E todo mundo tem alguma coisa a dar. Pastor, a gente agradece, fica com Deus e que Deus permita aí muitos anos de trabalho na tua vida. Obrigado, Nelson. Foi um prazer estar aqui com vocês. Amém. Deus abençoe. Amém.